Olá pessoal, resolvi gravar aqui mais algumas questões para aqueles que desejam estudar, aprofundar os conhecimentos da matemática financeira para a prova global, tá certo? Vocês possam estudar aí, essas questões já foi corrigidas em sala, mas vocês podem revê-las novamente. Vamos para o nosso slide. Vou colocar aqui minha câmera, às vezes esqueço. Pronto. Vamos começar pelas questões de porcentagem. Essa primeira questão nós temos aqui um gráfico, diz aqui que em uma escola foi realizada uma pesquisa com 300 alunos a respeito do gênero musical preferido de cada um. O resultado foi apresentado no seguinte gráfico. Temos aqui o gráfico e a pergunta é: qual o número de alunos de cada preferência musical? Vou trazer o gráfico para cá. No gráfico aqui nós temos o rock, 40% aqui na cor azul, o funk, 30%, pop 15%, sertanejo 10% e outros 5%. Vamos calcular cada um. O total 300 alunos. Então nós desejamos saber quanto é 40% de 300. Aqui é a quantidade de alunos que gostam de rock. Como é que eu escrevo 40%? Há duas maneiras. Eu posso escrever na forma de fração ou na forma de decimal. Vamos escolher aqui a forma de fração, fica 40 sobre 100. O de a multiplicação vezes 300. Podemos cancelar dois zeros aqui com dois zeros aqui embaixo. Sobrou 40 vezes 3, que dá 120. Então, 120 alunos gostam de rock, ok? Vamos calcular agora sertanejo aqui, 10%. 10% de 300. Quanto é 10% de 300? Uma forma de se calcular o 10% é apenas puxar a vírgula aqui, uma casa, então 10% de 300 é 30, né? Então nós temos aqui que 10% de 300 é 30. 5% são outros, então se 10% de 300 é 30, quanto é 5% de 300? Vai ser metade de 30, que é 15. Pop é 15%, então quanto é 15% de 300? Seria se 10% é 30, 5% é 15, bastaria somar aqui e dá 45. E funk é 30%. 30% é o dobro de 15%, portanto é o dobro de 45, que dá 90 alunos, ok? Espero que você tenha entendido. Você pode fazer também pela uma regra de 3, cada um desses valores, se quiser treinar. Faça do jeito que você achar melhor, ok? Vamos para a segunda questão. Questão aqui do Enem 2014. Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Vou desenhar aqui para você para facilitar, certo? A nossa ponte aqui, 3 pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte é de 12 toneladas. Então está aqui, o máximo que pode passar aqui pela ponte é 12 toneladas. O ponto de sustentação central será de 60%, ou seja, esse ponto aqui do meio ele suporta, segura 60% do peso da carga da ponte. E o restante da carga será distribuído igualmente entre os outros dois pontos. Então vamos pensar. O todo é 100%, então a gente já tem 60% aqui no meio. Quanto sobraria para esses dois outros pontos de sustentação? Sobra 40%, eu vou dividir igualmente nos dois, então vai ser 20% para cada um. Tranquilo? Então basta calcular 20% de 12 e 60% de 12. Quanto é 20% de 12? 10% daria 1,2, então 20% é o dobro, dá 2,4. Se você preferir, é 20 sobre 100 vezes 12, Posso cancelar esse zero com esse zero. 2 vezes 12 é 24, dividido por 10 dá 2,4. Então, o primeiro ponto de sustentação ele sustenta 2,4 toneladas e o último também. Sobraria quanto aqui para o meio? Você pode calcular 60% de 12. 6 vezes 12 dá 72, dividido por 10 vai dar 7,2, ok? Você também poderia fazer essa somando 2,4 com 2,4 dá 4,8 e 12 menos 4,8 dá 7,2. Portanto, item C, ok? Bem tranquilo, bem fácil. Questão de número 3.
Em uma turma de ciências da computação, formada de 40 rapazes e 40 moças, vou marcar aqui, ao todo são 80 pessoas, certo? 40 rapazes e 40 moças. Tem-se a seguinte estatística: 20 rapazes são fumantes e 30 das moças são fumantes. Então, o número de fumantes aqui é 20% dos rapazes e 30% das moças. Então, 20% de 40, 10% de 40 dá 4, então 20% de 40 dá 8. São 8 rapazes. Já 30% de 40 vai dar 12 moças. Somando as 12 moças com os 8 rapazes, 20 pessoas aqui são fumantes. Nós queremos saber a porcentagem dos não fumantes. Então, se eu pegar o 80 e tirar os 20, são 60 não fumantes. Então, qual seria a porcentagem relativa a esses 60? 60 em relação a 80 corresponde a quantos por cento? Podemos fazer usando uma regra de 3. 60 sobre 80 vai ser igual o 80 que representa os 100%, vou colocar em linha aqui com 80, e o 60 representa o x, ok? Fazendo a regra de 3 aqui, meios pelos extremos, podemos ainda cancelar esse 0 com esse 0. Esse 8 vai multiplicar o x, e esse 6 vai multiplicar o 100. 8 vezes x dá 8x, e 100 vezes 100, e 6 vezes 100 dá 600. Esse 8 está multiplicando, passa dividindo, e dividindo 600 por 8 dá 75, ok? Letra E, é de escola, né? Vamos para mais uma questão. Questão de número 4. João recebeu um aumento de 10% e com esse o salário chegou a 1.320. O salário de João antes do aumento era de... Vamos ver. Vamos organizar aqui os dados. Estamos interessados em saber o salário de João antes do aumento, ou seja, o salário inicial de João. Vou chamar aqui de X, tá certo? O aumento foi de 10%. E o novo salário, né, o salário já aumentado, é 1.320. Então, está aqui o salário aumentado em 1.320. Vamos resolver primeiro essa questão através de uma equação. Então, o que nós temos é o seguinte. João tinha um salário X. Sobre esse salário X foi acrescentado 10% de X, né? E isso ficou igual a 1.320, ok? 10% de X é a mesma coisa de 10 sobre 100 vezes X. Então, fica assim. Se 10 sobre 100 eu posso cancelar aqui um 0. Então, isso é igual a 1.320. Então, organizando aqui essa equação, vai ficar x mais x sobre 10, esse 1 não preciso colocar, é igual a 1.320. Vamos resolver, então, essa equação. Você pode fazer o MMC, se quiser, ou pode multiplicar toda essa equação por 10. Todos os termos aqui, ó, são 1, 2, 3 termos, nós vamos multiplicar por 10. Para eliminar esse 10 aqui. Ó. Então, x vezes 10 dá 10x. X sobre 10 vezes 10 vai cancelar esse 10 com esse 10, vai ficar só o x. E 1.320 vezes 10 dá 13.200. Vou colocar aqui o zero em vermelho para mostrar para você que quando você multiplica por 10, basta acrescentar o zero. Então, 10x mais x dá 11x, que é igual a 13.200. Se 11 está multiplicando, vai passar dividindo. E fazendo a continha aqui, 13 dividido por 11 dá 1. 1 vezes 11 é 11, e para 13 sobra 2. Baixa esse 2 aqui, fica 22, dividido por 11 dá 2. 2 vezes 11 é 22, para 22, nada. Note que ainda temos 2 zeros para baixar. Então, esses 2 zeros eu posso trazer de graça para cá. Então, x vai ser igual a 1.200, ok? Nossa letra é B de bola. Vamos fazer essa mesma questão pela regra de 3, né? Para vocês treinarem também a regrinha de 3. Então, nós temos esses dados. Pela regra de 3, a gente vai estabelecer aqui a igualdade de duas frações, certo? Vamos chamar um desses valores de 100%. Nesse caso aqui, eu vou chamar o salário inicial, x, de 100%. Então, quem seria o 1.320? Ora, o 1.320 é o salário aumentado, é o x mais os 10% de x, ou seja, é o 100% mais 10%, que dá 110%, ok? Então, fazendo aqui meios pelos extremos, eu posso cancelar esse 0 com esse 0. Então, x vezes 11 dá 11x, e 1.320 vezes 10 dá 13.200. Então, o 11 passa dividindo, fica 13.200 dividido por 11, já fizemos essa conta, vai dar R$ 1.200. Letra B de bola. Ok?
ok? Questão de número 5, uma questão da PUC Rio 2007, questão de vestibular. 30% de 30% são. A gente quer saber isso aqui, quanto é 30% de 30%. Não é 30% de 30%, é 30% de 30%. Então, bem simples. É 30 sobre 100 vezes 30 sobre 100, ok? Cancela esse zero com esse zero e esse zero aqui com esse zero. Sobrou em cima, ó, 3 vezes 3, que dá 9, e embaixo 10 vezes 10, que dá 100. Então, dá 9 sobre 100. E 9 sobre 100 é a mesma coisa de 9%, ok? Letra D de dado. Tá, então, as questões de porcentagem. Vamos, então, agora para as questões de juros simples, ok? Nossa parte 2 aqui desse vídeo. Uma dívida de 13 mil foi paga 5 meses após contraída os juros e os juros pagos foi 780. Sabendo que o cálculo foi feito a juros simples, qual foi a taxa de juros? Então, é uma questão de juros simples, nós vamos usar aquela relação que você já conhece, J igual a CIT sobre 100, muito bem. Vamos separar os dados aqui. Então, nós temos aqui uma dívida de 13 mil, é o nosso capital. O tempo aqui é 5 meses. Os juros 780, então J igual a 780. E a taxa a gente quer saber, ok? Então é o I que nós desejamos descobrir quanto vale. Então vamos trocar aqui, o J 780, o C 13 mil, o I a gente quer saber e o T é 5. Essa parte aqui sobre 100. Tranquilo? Vamos cancelar aqui esses dois zeros aqui em cima com esses dois aqui embaixo. E ainda podemos cancelar esse zero com esse zero. Desse lado da igualdade ficou 78 e desse outro lado da igualdade ficou 13 vezes I vezes 5. 13 vezes 5 dá 65 vezes I, 65I. Então, quem é o I? O I, o 65 está multiplicando o I, então ele vai passar dividindo 78. Então, vai ser 78 dividido por 65, ok? Então, se faz a continha aí, dividindo 78 por 65, dá 1,2. 1,2 o que? Nós estamos falando da taxa. A taxa é por cento, né? Note que o I já está aqui em cima, o 100 está embaixo, a gente já vai escrever aqui 1,2%. Qual é a unidade do tempo? A gente usou esse 5 aqui, ó, que é 5 meses. Então, aqui, 1,2% ao mês, ok? Bem tranquilo. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 7. Num balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses, rendendo juros simples, certo? Juros simples, no valor de R$ 192. O capital aplicado foi. Então, a gente vai usar a mesma relação, certo? A gente tem aqui o juros, 192, que eu estou marcando aqui para você ver aí. Vou trocar aqui o J por 192. O capital a gente quer saber, ó. Qual é o capital? Continua sendo C. A taxa a gente tem, ó, 30% ao ano. Só que esse 8% aqui está ao mês, então vou transformar esse 30% ao ano ao mês. Um ano tem 12 meses, então vou dividir esse 30 por 12, dá 2,5% ao mês. Então vou trocar o I por 2,5. O tempo é 8 e essa parte aqui sobre 100. Tranquilo? Vamos fazer meios pelos extremos. Então, aqui em cima, 8 vezes 2,5 dá 20, 20 vezes C dá 20C, ok? E 192 vezes 100 dá 19.200. Esse 20 está multiplicando C, vai passar para o outro lado dividindo. Posso cancelar esse zero se quiser. E vai ficar 1920 dividido por 2, que dá 960, ok? Então, o capital aplicado aqui é R$ 960, item C, ok? Vamos para mais uma questão. Questão de número 8. Durante quanto tempo, né? Queremos saber aqui o tempo. Um capital deve ser mantido em investimento de juros simples, a taxa de 2% ao mês. Então, a taxa aqui é 2% ao mês. Para que gere um montante, note que nós queremos que o capital gere um montante que seja o dobro do capital investido. Ou seja, nós queremos que o montante, que é o M,
seja igual ao dobro de C, que é o capital. Então, nós queremos isso, que M seja igual a 2C, ok? É uma questão de juros simples, né? Então, nós vamos usar ainda essa relação J é igual a C sobre 100. Lembrando que o montante é igual ao capital mais o juro. Então, eu vou trocar esse M por C mais J. Então, C mais J é igual a 2C. Então, o J ele vai ser igual a 2C menos esse C aqui. 2C menos 1C fica C. Ou seja, em outras palavras, para que o montante dobre, né, seja o dobro do capital, o juro tem que ser igual ao capital investido, ok? Se aplicar 1.000 para receber 2.000, então o juro foi 1.000. Se você aplicar 5.000 para receber 10.000, então o juro foi 5.000. Então o juro vai ter que ser igual ao capital, ok? Então é uma questão de juros simples. Vamos aplicar aqui J é igual a C sobre 100, vamos substituir os valores. O J é igual a C, então vou trocar esse J aqui por C. O C continua sendo C. O I é 2%. O T é o que nós queremos saber. Toda essa parte aqui sobre 100, ok? Podemos cancelar esse C com esse C, então vai sobrar aqui um C desse lado. Então vai sobrar só 1 desse lado. E aqui 2t. Então 2t vai ser igual a 1 vezes 100, que é 100. Então t é igual a 100 dividido por 2, t é igual a 50. 50 o quê? Esse 2 aqui é ao mês, então é 50 meses, ok? Bom, 50 meses, se eu dividir aqui por 12, eu vou encontrar 4, né? 4 vezes 12 dá 48, 48 para 52, ou seja, 12 meses é um ano. Se eu dividir 50 em grupos de 12 meses, eu encontro 4 anos e ainda sobra 2 meses. Então, letra E, 4 anos e 2 meses, ok? Vamos para a questão de número 9. Chiquinho aplicou a quantia de R$500, então, a juros simples durante 6 meses. A taxa de aplicação foi de 5% ao mês. O montante obtido, a gente quer saber o montante, é o M, né? Nessa aplicação. É uma questão de juros simples, então M é igual a C mais J, o juro é C sobre 100, então a gente tem aqui o J é igual a C, o capital aqui a gente tem que é a aplicação de R$500, está aqui. A taxa a gente tem aqui 5% ao mês, e o tempo a gente tem 6 meses, ok? Então vezes 6 sobre 100, uma questão bem simples, bem de definição. Então a gente cancela esses dois zeros. 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 6 é 150, ok? Então o juro é 150, a gente quer saber o montante, a gente sabe que o montante é o capital mais o juro. O capital aplicado, né, no início é de R$500, então vai ser R$500 mais 150 de juro, que dá R$650, ok? Item A. Pronto, agora a gente vai para as questões de juro composto, né? As questões que exigem um pouquinho mais, mas bem simples também. Primeira questão: o capital de R$2.500 foi investido a juros compostos durante 36 meses, com a taxa de juros de 12% ao ano. O juro gerado por esse capital foi de... Então a gente tem aqui a questão de juro composto, lembra da relação? M, né, igual a 1 mais I elevado a T, ok? E o juro nesse caso é M menos C, o juro é um montante menos o capital. Então a gente tem um capital aqui que é R$2.500, certo? Eu vou trocar o C aqui por 2.500. A taxa a gente tem, tá aqui, ó, 12% ao ano. Então, lembrando que essa taxa aqui é em taxa decimal. Como é que você escreve 12% em taxa decimal? A vírgula está aqui depois do 12, ela pula duas casas aqui para trás, então vai ficar 0,12. Então vai ficar 1 mais 0,12 elevado a T. Quem é o nosso tempo aqui? Está aqui, ó, 36 meses. Lembrando que essa taxa está em ano, então eu vou transformar esses 36 meses em ano. 36 meses dá quantos anos? Um ano é 12 meses, então 36 meses equivale a 3 anos. Então o tempo aqui é 3 anos, ok? Vamos resolver essa soma primeiro. Então 1 mais 0,12 dá 1,12 elevado a 3. Você pode fazer essa conta a caneta, lápis ou na calculadora, né? É 1,12 vezes 1,12 vezes 1,12. Se você calcular direitinho aí,
Isso vai dar 1,404928. Eu vou trocar esse valor aqui por esse número aqui. Então vai ficar 2.500 vezes esse número. Fazendo a multiplicação, eu espero, né, que você saiba multiplicar, tenho certeza que você sabe. Se não souber, treine, né, porque tem que saber. O aluno do terceiro ano já deve estar familiarizado com a multiplicação, tá certo? Quem não souber, dá uma treinada aí, chama um colega, aprende, mas não faz sentido você não saber. Então, multiplicando, dá 3.512,32 centavos. Ok? Bom, a gente quer o juro. Então, o juro é o montante menos o capital. O montante é 3.512 menos o capital, que é 2.500. Vai sobrar R$ 1.012,32. Item D. Questão número 11. Durante quanto tempo, né? Mais uma questão aqui de juro composto. Queremos saber o tempo. A taxa de 10% ao ano. Um capital, queremos que esse capital triplique o seu valor, ok? Ou seja, nós queremos que o montante seja 3C, o montante seja o triplo do capital. Só que dessa vez essa questão é de juro composto, né? A gente vai usar essa relação. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Então é só substituir. Quem é o M? O M é 3C aqui. O C continua sendo C, que é o que a gente quer saber, né? 1 mais I, o I é 10%, escrito na taxa decimal 0,10. Eu coloco esse zero se quiser, não é necessário, né? Depois da vírgula aqui final. Elevado ao T que a gente quer saber. O tempo é o que a gente quer saber. Note que aqui é uma multiplicação e aqui também é uma multiplicação. Então a gente pode cancelar esse C com esse C. Então antes da igualdade vai sobrar o 3 e depois da igualdade vai sobrar 1 mais 0,1 elevado a T. Então vai dar 1,1 elevado a T. Ok? Vamos fazer uma inversão geral para você entender melhor. Se 3 é igual a 1,1 elevado a t, então 1,1 elevado a t é igual a 3. Eu expliquei para vocês em sala, né? Vocês já sabem. Uma forma de você escrever essa expressão é logaritmando, né? Esse t, o expoente, ele é o logaritmo desse 3 nessa base aqui, que é 1,1. Ok? Então fica assim, t é igual logo de 3, né? Na base 1,1. Note que a base do expoente continua sendo a base do logaritmo, certo? Uma das propriedades do logaritmo é nós mudarmos a base. Então, vamos mudar agora para a base 10. Para mudar para a base 10, basta tomar aqui o logo do logaritmando, ou seja, o logo de 3, e dividir pelo logo da base. A base é 1,1, então logo de 1,1. Esses valores nos foi dado aqui na questão. Ele nos diz aqui que o logo de 3 é 0,48, então nós iremos trocar logo de 3 por 0,48. E o logo de 1,1 está aqui, é 0,04. Fazendo essa divisão, 48 centavos dividido de 4 em 4 centavos, você encontra 12. Ok? 12 o quê? Nós estamos falando de tempo, né? A gente usou esse 0,10 que está o ano, então 12 anos, ok? Então é a nossa letra D, D de dado. Se você teve dificuldade de entender essa questão, pare o vídeo, assista novamente, tá certo? Quantas vezes você achar necessário. Vamos para a questão de número 12, nossa última questão. Qual a taxa de juros aplicada ao ano para que um capital de 8.000 gere juros de 3.520 em 2 anos a juros compostos? Então, a gente quer saber a taxa. A gente tem aqui o capital, 8.000. Temos o juro, 3.520 e 2 anos, que é o tempo. Juros compostos, vamos usar então a relação. Vamos substituir. Note que eu não dei aqui o montante, mas tem o capital e tem o juro, então você sabe quanto é o montante. O que é o montante? É o capital mais o juro. Então, se eu somar aqui 8.000 mais 3.520, vai dar 11.520. Então, vamos substituir aqui agora na nossa fórmula. O M é 11.520, o C é 8.000, 1 mais I, o I a gente quer saber, né? E o T a gente tem que é 2. Tranquilo? Vamos fazer então a inversão geral para você entender melhor. Vou inverter aqui. Se 11.520 é igual a tudo isso aqui, né? Igual a 11.520. Nosso objetivo aqui é encontrar esse I. Então, vou passar esse 8.000 para o outro lado, depois o 2, depois o 1. Esse 8.000 está multiplicando, ele vai dividindo. Então, 11.520 dividido por 8.000. Faça a continha aí, né? Com atenção.
Se você fizer a conta de forma certa, você vai encontrar 1,44, ok? Bom, agora nós vamos tirar esse 2 daqui. Esse 2 está na forma de expoente, ele vai para o outro lado na forma de radical, né, de raiz quadrada. Então, 1 mais i é igual a raiz quadrada de 1,44. E a raiz quadrada de 1,44 dá 1,2, ok? A raiz de 144 é 12, a raiz de 100 é 10. Se eu for dividir 12 por 10, dá 1,2. Esse 1 está somando, vai passar subtraindo para o outro lado, então vai ficar 1,2 menos 1, dá 0,2. Esse 0,2 está em taxa decimal. Se eu for passar para a taxa percentual, ele equivale a quantos por cento? A 20%. Agora, 20% ao quê? Ao dia, ao mês, ao ano. Você vai olhar para o tempo, né? O tempo usado aqui foi 2 anos, então é 20% ao ano, ok? Letra B. Espero que você tenha entendido, gostado e principalmente tenha aprendido. Então, um abraço a todos, até a nossa próxima oportunidade.